Olá, sejam todos bem-vindos, espero que vocês estejam bem. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre Impostora e Yellowface, da escritora sino-americana R.F. Kuang. Espero ter pronunciado corretamente o nome dela. Essa foi uma leitura que eu fiz no final do mês de março. Foi uma das duas leituras que eu fiz essa leitura, que foi mais pro final do mês, e a primeira que foi a Enciclopédia das Fadas, da Emily Wilde, que já tem vídeo aqui no canal, tá certo? E por que que esse vídeo só tá saindo agora em abril? Essa foi uma leitura que eu fiz, eu achei interessantíssima, por conta da premissa e as discussões que tem dentro do livro propostas pela autora, mas eu fiquei bastante tempo pensando a respeito sobre o que eu gostaria de falar. Aí é por isso que esse vídeo só está saindo agora em abril, praticamente um mês depois, tá bem? Então, vamos discutir um pouquinho sobre a premissa, né? Por que que essa premissa me interessou tanto? O título aqui no Brasil ficou com esse subtítulo na frente, né? Impostora Yellowface, sendo que o título original é somente Yellowface, né? Então, na trama a gente vai acompanhar uma escritora norte-americana, uma moça chamada Johnny Hayward. E aí, logo no primeiro parágrafo, isso não é spoiler, isso está no primeiro parágrafo, a gente fica sabendo que uma outra escritora que é muito amiga dela, chamada Athena Liu, que é sino-americana, acaba de falecer. Então, ela morre justamente na noite em que elas estavam comemorando a venda dos direitos de uma obra dela para a Netflix, né? Ia ganhar uma adaptação, elas estavam comemorando, e aí nessa noite, que seria de grande comemoração, acontece essa tragédia e essa moça, tão jovem, acaba vindo a falecer. E é a partir da morte dela que a gente vai acompanhar a nossa protagonista, que é então a June, certo? E o que que aconteceu, né, na noite dessa tragédia? Então, vocês devem estar se perguntando, certo, mas o que é que isso tem a ver com o título, né? Yellowface, impostura. Então, o que acontece? Ambas são escritoras muito jovens, mas que tiveram percursos literários diferentes. Então, a nossa protagonista, a June Hayward, é uma garota tradicional americana, branca, que escreveu o primeiro livro dela, chamado Sobre a Figueira, mas que enfrentou diversos percalços dentro do mundo literário, né? Então, todo um trâmite para conseguir fazer a publicação desse livro. Mesmo depois de publicado, o livro não fez tanto sucesso assim, não fez um sucesso mediano, vamos dizer assim. E desde então ela tem tido problemas com a editora, ela fala muito sobre o agente dela, quanto esse agente literário dela foi importante para a carreira dela, mas aparentemente a carreira dela nunca decolou, nunca foi um grande sucesso, ela não ficou realmente famosa, né? Inclusive ela conta sobre como ela sofreu problemas como a primeira editora para quem ela tinha vendido os livros precisou trocar a editora no processo, a quantidade de tiragens que tinham sido prometidas a ela do livro foi reduzida. Enfim, você vê os vários percalços de uma escritora como ela enfrentou até aquele momento. E aí ela vai nos contar então sobre essa sua amiga, que é uma escritora sino-americana chamada Athena Liu, que diferente dela, a Athena tem uma carreira de sucesso, né? Tudo que ela escreve vende que nem água. Ela própria vai comentar sobre como a figura da Athena ajuda no processo de venda, de marketing dos livros, né? Como eu comentei para vocês, ela é sino-americana, ou seja, ela é nascida nos Estados Unidos, mas filha de imigrantes chineses, né? A família dela é chinesa, e ela vai destacar o quanto, desde o nome dela ser algo exótico, né? Athena Liu, como as obras dela parecem ter chamado a atenção da comunidade literária, né? Sempre chamando a atenção para as vozes sino-americanas, né? Ou seja, existe toda uma questão de representatividade jovem desse público literário e tudo mais. E você vê o quanto a June, lá no fundo, ela sente um certo ressentimento, um pouco de inveja, eu diria, dessa amiga que conseguiu ser bem sucedida. E os motivos por trás disso vão mais além do que simplesmente o fato de que essa amiga conseguiu vender muito mais do que ela, conseguiu assinar com editoras muito mais famosas do que ela, é muito mais famosa entre o meio da mídia, das redes sociais. Esse é um assunto que vai ser falado bastante ao longo do livro, o quanto as redes sociais vão estar ligadas ao mercado literário, né? Mas ela vai chamar bastante atenção e isso claramente é um ressentimento que ela tem para o fato de que a Athena Liu só faz sucesso por ser sino-americana, por de certa forma pertencer ao que seria um grupo minoritário,
por representar a voz dessas pessoas. E ela acha aquilo muito injusto. E aí vem um ponto que torna esse livro interessante, na minha opinião. É o fato de que a gente lida com uma protagonista que não é perfeita, né? Que, veja, que tem uma certa inveja, um certo ressentimento por parte do sucesso da amiga. E que, inclusive, atribui esse sucesso somente ao fato da amiga fazer parte de um grupo minoritário. E não porque ela realmente tenha tantos méritos em relação à escrita, apesar de que ela própria diz que, de fato, a escrita da amiga é algo incrível, né? Por mais que ela tenha as questões dela, ainda assim é algo admirável. E aí a trama começa justamente na noite em que elas saem para comemorar que a venda foi feita a venda dos direitos de uma das obras dela para a adaptação da Netflix. Então ela ganhou um cheque bem gordo, né? Porque ela vendeu os direitos para ganhar a adaptação. E aí elas decidem sair para comemorar. Elas vão num bar, vão beber, etc. E aí elas ficam muito empolgadas e tal. E aí elas decidem ir para o apartamento da Athena Liu. E aí, nesse apartamento, novamente, a June vai ressaltar o quanto é um apartamento enorme, chique, que ela jamais, com o que ela ganhou vendendo os livros dela, poderia pagar por algo parecido. E aí, elas decidem, acho que fazer panquecas, alguma coisa assim, uma competição para ver quem come mais rápido, algo do tipo. A panqueca que ela come não estava cozinhada, frita o suficiente, e estava meio crua a massa. E nisso ela acaba se engasgando, ela fica asfixiada e aí ela percebe que a amiga não tá respirando, começa a ficar roxa, decide fazer a manobra, né, aquela manobra que a gente conhece para poder desentalar a pessoa, só que ela acaba não sendo bem sucedida, ela tenta, e aí, sem opção, ela precisa ligar, né, para emergência, para trazer uma ambulância, algo assim. Eles chegam, mas ela praticamente já tinha falecido. Então, o livro começa neste momento, com a morte dessa amiga tão bem sucedida, tão querida, tão amada. E aí vem a grande questão. Quando antes desse evento acontecer, né, da morte dela, elas estavam conversando, passeando pelo apartamento, essa amiga mostrando um pouco, né, os cômodos e tudo mais. E em determinado momento ela mostra o escritório dela. E no escritório dela, o que chama a atenção da June é que ela utiliza, ao contrário da maioria dos escritores hoje em dia, né, um notebook, além do computador, ela utiliza uma máquina de escrever, aquelas máquinas antigas, sabe, que você tem que colocar todo aquele processo. E, inclusive, aí ela chama a atenção por um ponto que, sendo bastante sincera, eu não acho que isso aconteça ainda hoje, gente. Se vocês souberem, quiserem comentar a respeito. Mas é o fato de que ela nunca tem, ela comenta que a Athena nunca tem salvo em nenhum lugar, Google Drive, Word, sei lá, cópias das suas obras quando elas são escritas pela primeira vez. Ela digita, faz todo o processo de escrita dela nessa máquina de escrever e só, e depois vai fazendo o processo de edição, né, de correção, etc. Mas tudo fica resumido no primeiro momento àquela máquina de escrever e não existem cópias, né? Ela não faz cópia, não manda para um e-mail, não manda para o Google Drive. E sendo bastante sincera, gente, eu fiquei um pouco incrédula em relação a essa parte. Essa parte eu tive que ter um pouco de suspensão de descrença, porque, sinceramente, escritores de verdade, até onde eu saiba, precisam ter cópias do seu texto por uma questão de segurança, né? Vai que acontece alguma coisa e você tem salvo aquele texto em algum lugar, né? Então ela fica, tá bom, então. Ela guarda aquela informação com ela. Além disso, ela percebe que ao lado da máquina de escrever tem todo um texto já ali produzido e ela fica, isso aqui, hein, amiga, o que é? E aí ela comenta que aquele vai ser, tá para ser o mais novo romance dela, que ela só estava esperando algumas questões para poder entrar em contato com a editora dela e mostrar a obra para começar todo o processo. E a obra se chama, então, O Último Front, tá? E aí ela fala sobre como ela tem esse processo diferente, né? Ela escreve numa máquina de escrever, não faz cópias, não manda cópias para lugar nenhum. E sobre também o fato de que, ao contrário de muitos escritores, que assim que acabam uma obra, etc., já gostam de ir falar com a gente, já ir falar com a editora, comentar com parentes e amigos que escreveu uma obra nova que está para ser lançada, ela não, ela se mostra muito mais reclusa. Tanto que ela comenta com a June esse fato. Eu acabei de escrever, tá aqui, tô deixando dar uma descansada aí para eu, de fato, conversar com alguém. Ou seja, basicamente, ela seria a única pessoa ali que soube da escrita desse novo livro. Livro esse que, eu repito, não tem cópia salva em lugar nenhum. Só ela sabe da existência disso. Pois bem, chega então, acontece essa tragédia, né? Ela morre asfixiada e tudo mais.
E aí a gente fica sabendo, então, que a June, no momento ali, depois que os paramédicos chegaram e tentaram fazer alguma coisa a respeito, e até que viram que ela realmente havia falecido, decide surrupiar aquela cópia. Isso mesmo, ela decide roubar a obra escrita pela amiga, O Último Front. E é a partir daí que a história vai se desenvolver. Então, ela começa a partir desse roubo que ela faz da obra da amiga, e o que é que ela vai fazer com aquilo. E aí é muito interessante porque você pensa, nossa, mas isso é roubo de propriedade intelectual, não é mesmo? Você literalmente toma posse de uma obra escrita por uma outra pessoa e querer dizer que é sua. Mas aí, o que a escritora faz nesse livro é muito interessante, porque ela vai dizer assim, que ela começa a ler a obra, ela gosta da obra, ela realmente acha que teria sido, talvez, quem sabe, a obra-prima da Atena, se ela estivesse viva, não está mais. Entretanto, ela pensa a partir de um viés de alguém que é branco. Isso é muito interessante, porque ela vai comentar, por exemplo, que o livro tem muitas passagens longas, descrevendo questões culturais dos chineses e tudo mais. O livro, este livro escrito por ela, O Último Fronte, se não me falha a memória, ele vai tratar sobre um grupo de batalhões de soldados chineses que foram ajudar, agora eu não lembro, gente, se foi na Primeira ou na Segunda Guerra Mundial, e sobre como no final esses soldados que foram para ajudar acabaram meio que ficando marginalizados socialmente, por serem diferentes, por terem uma cultura diferente. Então o livro meio que vai tratar sobre isso. E aí, só que a June, como uma mulher, como uma escritora branca, com outro pensamento, não sendo pertencente àquele grupo, vai dizer coisas como essa obra é realmente muito boa, mas ela tem muitas descrições culturais desnecessárias, que o público não vai se sentir representado naquilo. Então ela começa a mexer naquele texto a partir do viés dela, da percepção dela. Né? Então ela vai retirar passagens, vai mudar passagens. Tem passagens, várias passagens, por exemplo, que estão em mandarim, eu acho. E aí ela vai retirar aquilo, vai dizer não, né? O público vai ter que ficar olhando uma nota de rodapé com a tradução, aquilo vai atrapalhar a fluidez, a leitura, não, vamos tirar isso aqui. E ela literalmente vai mexendo naquele texto até torná-lo meio que seu. Inclusive, ela entra num pensamento, na minha opinião, como uma forma de abafar o senso de a consciência, né? Afinal de contas, ela roubou a obra de uma amiga falecida, né? É o fato de que não, ela sente que era aquilo que a Atena queria, né? Ela queria que aquele texto dela ganhasse vida, né? Fosse de fato publicado. Só que aí entra num ponto interessante, né? Se ela de fato queria que aquilo fosse publicado, com certeza ela ia querer que fosse publicado na íntegra, né? Na forma que ela escreveu, na forma que ela deixou, e não que alguém fosse lá e mexesse em tudo que ela havia feito. E segundo a June, ela está fazendo isso pela amiga falecida, em memória dela, ela está deixando o texto mais fluido, mais acessível ao público, e ela vai mexendo. Tudo que tem aspectos culturais, questões que ela acha que são desnecessárias, ela vai cortando, ela vai retirando, até deixar o texto mais próximo do que ela quis, e ainda assim ter boa parte da essência do original, tá? Ela tomou aquela obra para si, modifica, altera coisas, mas ela mantém o título e a ideia principal do texto. Feito tudo isso e tendo a plena certeza de que somente ela sabia a respeito daquele texto, que a amiga comentou com ela que ela ainda não tinha dito para ninguém, ou seja, só ela sabia a respeito daquele texto, ela decide entrar em contato com o agente dela. Diz: olha, eu tô com uma obra aqui nova, é algo diferente do que eu costumo escrever, mas eu acho que você vai gostar. E é certeiro. É certeiro. A gente bate o olho e diz: olha, a gente vai mandar para a editora agora, tá muito bom esse texto. E aí é algo que muda drasticamente. Ela vai para uma outra editora e chegando lá, aí acontece um detalhe também muito interessante. Que é assim, como eu falei para vocês, né? O livro se chama O Último Fronte e trata sobre esses soldados chineses e tudo mais. Sendo que, lembre-se, a Athena Liu, a falecida, era sino-americana, certo? A June, não. A June é uma garota branca, norte-americana, normal, vamos dizer assim. Então, o pessoal da editora diz a ela: olha, veja bem, o livro é impecável, é ótimo, é maravilhoso, mas a gente, para poder conseguir vender, a gente vai ter que tornar você acessível a esse público. E isso é muito interessante, porque eles começam todo um trabalho de marketing em torno da figura dela para poder, digamos assim, combinar com o livro. Né? Então, lembra, ela assina os livros dela como June Hayward.
E aí eles descobrem que o nome completo dela é Juniper Song Hayord. E aí ela explica que o Song é porque quando a mãe dela era jovem, ela foi hipster, alguma coisa assim e tal. E aí botou esse Song aí no meio. E aí o pessoal da editora disse, olha, a gente pode aproveitar isso. Então, ao invés de você ainda assinar como June Hayward, a partir de agora você vai assinar como Juniper Song. E sim, você já deve ter reparado que esse Song, né, soa como um sobrenome asiático. Lembre-se, ela não é asiática, ela não é sino-americana. Mas eles dizem, olha, isso que a gente está fazendo não é errado, né? A gente está fazendo aqui um rebrand na sua imagem, você vai lançar um livro novo, com uma temática nova, vai ser um novo momento na sua carreira. Por isso que a gente está mudando as coisas aqui. Eles usam essa desculpa. Então agora você vai assinar como Juno Persona. Então o livro vai sair com esse seu novo nome, tá bom? Ela disse, não, tá certo. E aí tem todo o projeto, além dessa questão do marketing, né? Então ela vai fazer um ensaio de fotos, para aquelas fotos que a gente vê, né? Nas orelhas do livro. E aí ela conta como na hora de tirar foto, a luz deixa ela meio ambígua. Então a pessoa não tem certeza se ela é asiática, se ela é branca. Fica uma coisa assim, sabe? E aí você vê todo o trabalho do marketing da editora para poder tornar ela, sabe? Isso é muito interessante de acompanhar. E meio absurdo também, né? Poxa vida, a menina é uma garota branca que vai assinar como Juniper Song, dando a entender que ela é asiática, tem família asiática, sobre um livro que trata sobre uma questão dos chineses, do último front, mas ela não é nada disso, né? E aí é feito todo esse processo, todas essas questões e tudo mais, até que chega um ponto em que ela tem um impedimento, né? Uma pessoa que trabalha na editora, agora eu já não vou lembrar qual é a função dela, se é um assistente editorial, eu realmente não lembro, gente. Mas ela trabalha, ela entra e vai dizer, gente, olha, eu acho assim, que a gente deveria contratar um leitor sensível. E para quem não conhece um pouco sobre o mercado literário, o leitor sensível geralmente são pessoas escolhidas a dedo pela editora para fazer leituras de obras que tratam geralmente sobre minorias étnicas mesmo, né? Então, desde asiáticos, indígenas, vários grupos que são minoritários, há essa questão de chamar um leitor sensível para fazer essa leitura e chamar a atenção para caso precise fazer alguma mudança, para fazer uma percepção, para saber se aquilo tem algum culto, algum cunho, desculpa, xenofóbico, se ficou com algum cunho racista, algum termo, alguma coisa. Então, essa leitura sensível ela é bem importante no mercado editorial e ela realmente acontece, tá? Na vida real, vamos dizer assim. Só que, ao sugerir isso, a June automaticamente fica assim, tensa, né? Poxa vida, será que vão descobrir que o texto não era meu, né? Que eu roubei da amiga falecida? E aí ela fica muito nervosa, ela entra em contato com a diretora da editora, eu acredito, e fala assim, olha, não acho necessário, eu acho que isso, né, não precisa disso, o livro está polido, a gente fez a edição, tá tudo certo, não precisa fazer essa leitura sensível, pode pular por isso. E aí, só que aquela moça que é responsável por isso fica muito chateada, diz, olha, por que você não quer que faça, né? E aí gera todo um entreveiro, mas isso é resolvido, e a editora fala para ela, olha, não se preocupe, isso não vai acontecer, a gente já avaliou, tá tudo certo, pode seguir. E aí o restante do livro a gente vai seguir com todo o processo de divulgação, de marketing, enquanto esse livro faz sucesso, né? Finalmente, a June tem o tão esperado sucesso no mundo da escrita, né? Finalmente ela está ganhando os royalties, finalmente ela está conseguindo pagar as contas dela, ela compra um apartamento novo, né? Ela agora tem uma vida muito mais confortável só com a venda desse livro, mas ao mesmo tempo a gente acompanha um outro lado, né? O quanto ela passa a ser atacada, principalmente em meio à rede social, sobre o quão estranho é uma escritora que é uma mulher branca, norte-americana, falando sobre um evento que diz respeito à comunidade chinesa. Então, aí entra um debate muito interessante colocado pela Kwang nesse livro, que é assim, escritores que não fazem parte de determinada minoria não têm o direito de falar, de escrever sobre questões relacionadas a esses grupos, né? Não existe essa liberdade na escrita? Ou será que só aquelas pessoas que pertencem àqueles grupos podem falar sobre essas questões? Esse é um debate interessantíssimo. Então a gente vai acompanhar a ida dela a aqueles debates, né, que eles fazem lá, eu esqueci agora o termo,
mas é basicamente que é feito numa noite de autógrafos, né? Que geralmente o autor vai lá, costuma ler o primeiro capítulo em voz alta, no final tem toda a parte de autógrafos e tudo mais. E a gente vai vendo como existem sim pessoas que acham aquilo bastante estranho, aquilo não é muito comum, não é muito usual. Você vê uma moça branca falando sobre questões da comunidade chinesa, sendo que ela própria não possui conexão direta com essa comunidade, nada parecido. E a gente vai vendo o quanto a June acha aquilo injusto, ou o quanto aquilo não deveria acontecer do ponto de vista dela, enfim. E aí a gente vai ver também o que vai acontecendo nas redes sociais e o grande impacto que isso vai tendo sobre a protagonista, né? Desde pessoas defendendo ela, desde pessoas que vão estar contra ela, que vão, inclusive, elogiar o livro, vão detonar o livro, vão dizer que o livro tem um caráter tendencioso, que vão dizer que não deveria ter abordado outras coisas, se certas coisas ficaram estereotipadas ou não deveria ser dessa forma. Então é super, super interessante. E parece que eu falei muita coisa, mas eu juro para vocês que isso é só o começo do livro, tá? O livro vai ter inúmeras reviravoltas, vão acontecer várias coisas, inclusive a ameaça de que talvez, mas alguém sabia que talvez aquele livro não foi escrito por ela, né? De que na realidade ela roubou aquele texto da Athena Lee. E aí vai acontecer uma série de questões, e ao longo do livro a Kwon vai debatendo questões relacionadas ao mercado literário, que são extremamente atuais, são extremamente contemporâneas. E é impressionante que esse livro meio que envelheceu muito bem, na minha opinião, né? Esse livro já foi publicado, já tem o quê? Uns 3, 4 anos atrás, eu só li agora, mas ele continua muito, muito atual. Muito impressionante isso. E como eu falei, parece que eu disse muita coisa, mas não, tá, gente? Vai acontecendo uma série de questões ao longo do livro. O livro, inclusive, em determinado momento, vai ficar como se fosse um tipo de thriller, porque ela vai se sentir ameaçada, ela vai começar a se sentir paranoica. Em determinado momento, ela vai entrar em contato com a família da moça, né, da Athena Liu. Ela fica, inclusive, muito receosa de que talvez a família soubesse de algo a respeito e tudo mais. E aí vão se sucedendo várias e várias questões. O último ponto que eu tenho para colocar é sobre o final. Não se preocupe, eu não vou falar. Mas eu confesso que o final eu achei um pouco, não vou dizer destoante, mas um pouco fraco. Sabe, quem mais aqui que leu o livro, quiser comentar a respeito aqui embaixo, fala pra mim se também teve essa sensação de que o livro é muito bom, mas o final ficou meio xoxo, assim, achei meio, nossa, a resolução é essa? Eu achei meio, sabe? Mas ainda assim, achei o livro excelente. Aqui fica a recomendação, se vocês não leram, leiam. Ah, um único aviso é de gatilho, tá? Quando eu li esse livro eu não fazia ideia, mas em determinados pontos ela vai tocar em questões de assuntos assim mais delicados, tá bem? Então fica aqui o aviso para vocês lerem com cuidado, tá bom? E é isso, tá? Foi uma leitura que eu fiz no final do mês de março que eu gostei bastante. E fica aqui a recomendação. Da escritora, sim, esqueci de comentar, ou acho que comentei já, a R.F. Kuang, ela é sino-americana, ou seja, em tese é como se ela fosse a Tena Liu na vida real. Eu achei esse dado muito interessante. E ela tem outras obras publicadas aqui no Brasil, entre elas a Babel, ou Uma Necessidade de Violência, acho que é isso o subtítulo. E esse eu tenho bastante curiosidade de ler também, que, se não me falha a memória, ela vai tratar sobre um grupo de estudantes num tipo de universidade, né? Vai se passar num ambiente acadêmico. E aí ela vai tratar sobre como a tradução, como o processo de tradução é feito, está diretamente relacionado ao sistema mágico desse universo. Eu particularmente achei muito interessante, tá aqui, vai ficar na minha lista também. E aí depois vem, aí eu já não tenho certeza, gente, se é uma trilogia ou se é uma tetralogia, que é bem famosa dela, chamada A Guerra da Papoula, em que ela vai tratar sobre a questão do ópio. É só isso que eu sei. E por último, o livro mais recente dela, que saiu, se não me falha a memória, no ano passado, é relativamente recente, que é então Catabases, que nesse ela vai tratar também, vai se passar dentro de um universo acadêmico, mágico, e aí você vai ter sobre uma moça que precisa descer até o inferno para buscar o seu professor orientador do seu TCC. Você iria até o inferno para buscar seu orientador do TCC? Eu não sei se eu iria, gente. Também chamou bastante a minha atenção. Então é isso, contem aqui embaixo se vocês já leram Impostora e Yellow Face, ou se vocês leram esses outros livros dela, se vocês me recomendam. E é isso, gente, um beijo e até mais.